Ela é educadora cristã, pedagoga, mestre em educação, assessora da Ordem dos Educadores Batistas Brasileiros e membro da primeira Igreja Batista em Assis. Nós temos isso como já fomos lá. E ela é casada com o pastor André Vargas e também ela foi ex-diretora do Colégio Batista de Bauru por poucos 20 anos, né? E agora também ela está como professora na pós-graduação em Educação Cristã da Faculdade Teológica Batista de São Paulo. Esse currículo assim, recebeu um palmas para e é um prazer apresentá-la, porque a gente se tornou amiga quando a gente veio para cá, a gente se conheceu, e ela convidou o Weber para ser, ela foi também aqui em Taubaté, mas ela foi diretora do Seminário Batista aqui, por um período, e ela convidou o Weber para ser nosso colega. Professor lá, né? Então ele também colaborou lá com Então, é uma pessoa que é muito simples, mas com uma capacidade incrível. Ela tem cuidado dos pais, né? Levou para morar com ela lá em Assis. Então, é uma pessoa que realmente o Espírito Santo tem usado e capacitado cada vez mais. Obrigada por aceitar. Eu também sou. Amém. Obrigada, Alice, Moniz, pastor Herbert, pastor Ricardo, pelo convite para estar aqui com vocês nesse encontro muito significativo para todos nós. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês e dar a saudação do meu esposo também, o pastor André Vargas, da nossa igreja, da Igreja Batista de Assis, com todos vocês. E também a Márcia já falou, mas eu vou reiterar novamente. A professora Leci, a presidente da Ordem dos Educadores Batistas, Seção São Paulo, ela também me recomendou, né? Ela fala, você também está representando a Ordem dos Educadores e eu estou aqui também com muita alegria representando a nossa ordem. E falar em Ordem dos Educadores, talvez vocês não tenham ouvido muito eu falar sobre isso, mas ela foi organizada há 2 anos somente. Antes nós éramos Associação de Educadores Cristãos Batistas do Brasil. E a nossa ordem, organizada há 2 anos, tem movimentado educadores cristãos por todo o Brasil. Educadores adormecidos. Digo adormecidos porque, assim como eu, educadores formados pelos nossos seminários, faculdades teológicas, tínhamos raríssimas oportunidades de atuação. Porém, o movimento de despertar esses educadores, de ajuntar esses educadores para um movimento mais intenso, começou a acontecer, liderado pela nossa gerente hoje de educação cristã, a professora Elana Ramiro. E desde a pandemia, que é quando nós começamos a fazer esse movimento, e o fato de estarmos todos online facilitou esse engajamento de educadores do norte ao sul do Brasil, de ponta a ponta, e isso trouxe nova vida para os educadores em todo o país. E nós começamos, então, naquela época, no meio da pandemia, a elaborar um plano estratégico da Associação de Educadores, que depois se transformou em ordem. Plano para inovar em ações, para revivar o ministério no coração dos educadores. Plano para abrir portas para a expansão da educação cristã em todo o Brasil. Então, daí para frente, a associação começou a crescer bastante e tornou-se essa ordem, que vocês estão ouvindo falar sobre ela, e hoje nós somos quase 700 filiados, educadores cristãos trabalhando para que a educação cristã avance pelas igrejas em todas as regiões do nosso Brasil. Então nós temos educadores gestores em suas igrejas, nós temos educadores produtores de conteúdo digital, educadores escritores, vocês acabaram de ver todos aqui, educadores professores em seminários, educadores missionários, educadores músicos, educadores capelares,
Batista. Há décadas, nós vimos perdendo a força da nossa denominação, por diversos fatores que todos vocês conhecem bem. Eu vou mencionar alguns: a precarização da escola bíblica dominical, o desaparecimento de uniões de treinamento, desaparecimento das escolas de música, o enfraquecimento das organizações missionárias, que no entendimento de muitos se fazia obsoleta e desnecessária. E podemos também falar de perda de organizações e organismos importantes que em outros tempos faziam a unidade do povo batista, de norte a sul, de leste a oeste. E não menos importante também tem sido a perda de muitos líderes com visão extraordinária e amor pela salvação dos perdidos. Décadas se passaram sem que uma renovação acontecesse e trouxesse de volta os fundamentos sustentadores da nossa denominação. E se não fosse a obra da Junta de Missões Nacionais, da Junta de Missões Mundiais, nós talvez tivéssemos um número muito menor de batistas. Movimentos diversos surgiram nesse último período, propondo diversos modelos de igreja, os quais prometiam manuais que rigorosamente implantados trariam um crescimento exponencial das igrejas. E é certo que nós vimos aqui e acolá surgirem mega igrejas em alguns cantos do nosso Brasil. Mas, em sua maioria, as igrejas batistas do Brasil continuam igrejas pequenas, necessitando de soerguimento, auxílio financeiro, gestão de ministérios e estruturação. E para nós, educadores cristãos, é bem claro o desânimo espiritual de muitos contextos eclesiásticos brasileiros, e para a qual nós atribuímos como causa a superficialidade do ensino bíblico nas igrejas, aliada à ausência de um espaço de prática cristã, a falta de avaliação do crescimento ou do decréscimo, a ausência de metas e objetivos educacionais para cada igreja em particular. E ainda predomina na maior parte das igrejas o ativismo, os muitos eventos que às vezes não têm mais, não dão tanto valor às disciplinas espirituais, como a oração, o estudo bíblico, a comunhão, a evangelização, o discipulado e o desenvolvimento de dons espirituais. Então ele foi enfraquecendo ano após ano. E para mudar essa realidade, é que nós, educadores, temos trabalhado estrategicamente no sentido de conscientizar e apontar novas alternativas e desvendar conhecimentos. No entanto, nós louvamos a Deus porque estamos vivendo também um novo tempo na nossa denominação. E nós louvamos a Deus pela vida do pastor Pascoal Peragim, o presidente da nossa convenção atual, que trouxe esse renovo de liderança para a nossa denominação, fazendo o pastor Fernando Brandão como diretor executivo, e o pastor Fernando Brandão também com uma grande visão missionária, trouxe a professora Ivana Ramiro para o Departamento de Educação Cristã da nossa convenção, que até então não tinha sido dirigido por um educador de fato. Então a Elana, que por 18 anos foi educadora na primeira Igreja Batista da Penha, deixou seu ministério lá na Igreja da Penha, agora a Gemini que assumiu, para assumir, mudou toda a sua família no Rio de Janeiro, para assumir o Departamento de Educação Cristã da nossa Convenção Batista. Pela primeira vez em mais de 100 anos, um educador assume esse posto. Então, ventos de mudança estão surgindo e, graças a Deus, já chegou até essa igreja, porque a gente está vendo esse maravilhoso encontro. O pastor Ricardo já me falou que o ano passado vocês estiveram também, e aqui estamos representando um pouquinho de nós, educadores, representando esse movimento aí da Ordem dos Educadores. E a gerência da educação cristã da nossa convenção está trabalhando numa matriz curricular
leituras dominicais, e o desejo é que a nossa comissão tenha outras matrizes também, porque nem todas as igrejas se encaixam num tipo de matriz curricular. Então, ela pode ter outras opções. Então, eles vão trabalhar isso futuramente. Estão trabalhando na literatura nossa usada nas escolas bíblicas e em outros ministérios, na formação de editores e redatores das revistas, nos congressos de educação cristã que estão acontecendo em algumas regiões do Brasil, resgatando o talento e a produtividade de educadores que podem contribuir eficazmente para as nossas igrejas. Então, muita coisa boa vem pela frente aí. E ao receber o convite para falar nesse encontro, que é tão relevante na vida de Bauru, fiquei muito feliz por essa oportunidade de poder compartilhar também essas alegrias com vocês. E gostaria de refletir, então, bem rapidamente aqui, sobre os desafios da educação cristã para o século XXI. Diante da realidade que nós vivemos no presente século, é imperativo, é urgente resgatarmos os valores primordiais de uma vida genuinamente cristã e acelerar o ensino da palavra de Deus em diversas frentes. Que tempo é esse que nós estamos vivendo? Não foi uma simples virada de números no calendário ou no relógio à entrada do século XXI. Trata-se de uma verdadeira revolução tecnológica que tem chacoalhado a sociedade, as famílias, a igreja, capaz de trazer muitos benefícios da sociedade como um todo, mas também retrocessos e algumas complicações. Então, diante de inúmeras telas que nos rodeiam, da informação instantânea que chega a todo momento para nós, da enxurrada de mestres na internet, da automatização de máquinas, da criação da inteligência artificial, muita gente tem aproveitado para estudar, se comunicar e democratizar o conhecimento. Outros têm se tornado influenciadores de mentes no conhecimento, no comportamento, na política e na moral do povo. Diante desse cenário, nós, cristãos, temos dois caminhos possíveis a seguir. Ou fugimos de tudo isso e ignoramos as modernidades, ou as dominamos para podermos usá-las para o bem. Preferimos seguir esse segundo caminho. Mas não tem sido assim para as nossas crianças, adolescentes e jovens que, nativos digitais, muitos deles não sabem discernir a qualidade daquilo que eles estão ouvindo, daquilo que eles estão assistindo. E ao nascerem, eles já mergulharam nessa cultura de instantaneidade da informação e da imagem. Portanto, eu gostaria de pensar com vocês sobre esses desafios que nós, como educadores cristãos, enfrentamos nesse século. E, em primeiro lugar, eu quero me apoiar no texto de Efésios 4, de 11 a 16, que diz assim: E ele mesmo deu alguns para apóstolos, e alguns para profetas, e alguns para evangelistas, e alguns para pastores e professores, para o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais crianças atiradas para lá e para cá, carregadas por todo vento de doutrina, pela artimanha e astúcia dos homens que ficam à espreita para enganar. Antes, dizendo a verdade em amor, cresçamos em todas as coisas naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e compactado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a eficaz operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor.
Então, quando olhamos, vou passar o slide 2, quando olhamos para a orientação de Paulo aos Efésios, ele ressalta a importância da unidade da igreja e a proteção da mesma contra os ataques de Satanás. Paulo escreveu a várias igrejas, a todas as igrejas que ele colocou, orientando e ensinando, corrigindo rumos, mostrando o alvo, ensinos que fazem parte do corpo de doutrinas de nossas igrejas, que fortalecem e renovam as igrejas que seguem e vivem os ensinos da palavra de Deus. No capítulo 4 de Efésios, a partir do verso 7, o ensino à igreja é de que somos pessoas diferentes umas das outras, porque Jesus agraciou a cada um com diferentes dons, para que pudéssemos então continuar a missão que ele começou. Então diz o verso 7, ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Paulo passou 3 anos em Éfeso ensinando na escola de Tirano. Ensinar era seu principal ministério, como assim foi o ministério de Jesus. Ensinar vai além de dar meras informações, é caminhar com o aluno, é interessar-se por ele, é saber os seus nomes, os seus interesses, os seus desafios, tirar suas dúvidas, é produzir conteúdo com ele. Pode passar para o próximo slide. O verbo ensinar pode ser um verbo transitivo direto ou transitivo indireto, um verbo direto ou objeto indireto. Mas ele pode também ser intransitivo ou bitransitivo. E o mais comum é que ensinar é um verbo bitransitivo, porque se ensina algo a alguém. E ensinar é uma ação. Ensinar o Evangelho é ensinar o discípulo a viver a vida que Cristo exemplificou na sua própria. Então, esses títulos aí do verso 11, exemplificados aí no verso 11, eles servem para mostrar diferentes formas de ensinar. Ora pregando, ora no contato evangelístico, ora no aconselhamento, no ambiente da sala de aula, mas ensinar sempre. As diferentes formas de ensinar devem aparecer no contexto da igreja cristã. E por que diferentes formas? Porque nem todos aprendem da mesma maneira. As pessoas aprendem de jeitos diferentes. E o movimento de inclusão de pessoas portadoras de deficiências na educação hoje vem escancarar essa necessidade cada vez maior de ensinar usando diferentes modos e recursos para alcançar todas as pessoas. Próximo slide. Na Idade Moderna, lá no século XVII, é o século do método, onde se parou para pensar que deveria haver um método para se investigar a verdade. Então havia essa preocupação da escola desse período. Se há um método para se conhecer corretamente, deve haver também um método para se ensinar de forma mais rápida e segura. E um educador desse período, João Amós Comênio, pastor protestante, educador lá da Moravia, do século XVII, empenhou-se nessa busca durante toda a sua vida. Ele foi o maior educador e pedagogo do século XVII, conhecido como pai da didática moderna, e produziu uma obra importantíssima chamada Didática Magna. E Comênio, ele pretendia tornar a aprendizagem eficaz e atraente mediante a cuidadosa organização de tarefas para os seus alunos. E em seu livro, ele orientava minuciosamente como o mestre deveria agir, que ele deveria valorizar a natureza, a experiência sensível como fonte de conhecimento, que o ensino deveria estar ligado à ação e voltado para a ação. Só fazendo aprendemos a fazer, dizia Comênio. Para esse educador, o importante ensinar não tinha apenas o valor
de ensinar algo que a escola julgava importante, mas sim aquilo que serviria para a vida desses alunos. Então, uma frase famosa dele é que ele queria ensinar tudo a todos, que não significava de modo nenhum uma erudição vazia, mas para ele, todas as crianças deveriam ter um saber geral, integrado com o ensino elementar. E quando ele trata de todos, ele quer dizer que ele propunha naquela época uma educação universal e democrática, defendendo que o acesso ao conhecimento não deveria ser restrito nem aos ricos e nem ao clero, única e exclusivamente. E o objetivo dessa educação era que o indivíduo fosse formado para a vida em que ele vive, promovendo o desenvolvimento do raciocínio, da sabedoria, da virtude, de maneira prazerosa e eficaz para as crianças, preparando-as dignamente para a vida futura. Ele foi um educador que começou a diferenciar o ensino de adultos para os títulos mais jovens. Próximo slide. 4 séculos depois, a realidade que vivemos hoje em nosso país ainda é muito parecida com as perguntas e as questões da Idade Moderna, de 4 séculos atrás. Como ensinar para o tempo histórico em que vivemos? Sabemos que o discurso de democratização de ensino no Brasil é bastante ilusório, né? São muitos os discursos sobre essa questão. E o professor pesquisador português Antônio Nova, ele reitera várias vezes em seus textos de que o modelo de escola de 150 anos atrás na educação brasileira e também em algumas partes da Europa ainda vigora até hoje. Então ele diz assim, uma escola que se firmou no século XIX, com professores formados do século XX, estão na estrutura do século XXI. Isso para dizer que hoje nós estamos vivendo uma escola com uma mentalidade do século XIX, mas fomos formados no século XX e a estrutura muda, mas a nossa mentalidade ainda continua atrasada nesse aspecto. E ele defende aqui, obviamente, a formação contínua do professor e a reformulação do programa de formação. Que esse modelo de escola, dentro dessa visão, não consegue mais responder aos anseios das novas gerações. Por isso, os professores precisam passar por outros processos de formação. Já se tornou obsoleto o conteúdo disposto em grade curricular, distante da realidade do aluno, o professor que cumpre o programa do qual ele não participou de sua elaboração, professores despreparados, com formação teórica e prática cada vez mais rasos, predomina o ensino tradicionalista sem muita conexão com a vida, por isso desinteresse pela escola de muitos alunos. E o aluno não se sente parte da escola, enquanto o alvo da escola, diz o professor Nova, deveria ser a vida que vivemos. Mas o interessante disso tudo é que este cenário se reflete também na nossa educação cristã. Estou falando aqui do povo batista. Isso já foi até mencionado aqui pelas minhas colegas intercessoras, palestrantes, tanto pela Joselida quanto pela Sandra. Então, há muitas semelhanças da educação cristã que vivemos hoje em nossas igrejas com a educação secular, tal como vivemos em muitas escolas. A reprodução do mesmo modelo de ensino secular acontece na igreja. Então, nós trazemos para dentro da igreja os mesmos modelos que a gente tem de ensino, principalmente o ensino no qual nós mesmos fomos formados. É preciso desconstruir, né? Como vocês falam sobre isso. Professores com a mesma conduta do século passado, ainda quando era o tempo da Joé, que havia um modelo, uma forma de ensinar. Se vocês andarem nas igrejas,
vocês vão encontrar muitas coisas do século passado. Falta de renovação do conhecimento teológico que traga respostas às perguntas do tempo presente. Alunos desinteressados pelas aulas e pelo estudo da palavra de Deus. Infelizmente, nós seguimos esses mesmos modelos em que nós somos formados. O mesmo método, a mesma didática, a mesma preocupação com o excesso de informações e poucas vivências. E o exemplo de Jesus, ele nos deveria incomodar, porque nós somos Jesus com os seus discípulos, com a multidão a qual ele ensinava. Seus discípulos ouviam, perguntavam, participavam da aula, saíam em campo para a ação, para colocar em prática o que eles haviam aprendido, erravam, perguntavam o que nós erramos, Jesus os reconduzia, eles também avaliavam aquilo que Jesus estava ensinando, ou seja, o mestre estava o tempo todo conectado, o ensino do mestre conectado com a vida dos alunos, com a necessidade daquelas pessoas que estavam à sua volta. Também o ato de ensinar é aprendido, principalmente quando se vivencia a experiência de aprendizagem de grandes coisas, quando nós tivemos a oportunidade de vivenciar e experienciar o contato com pessoas que nos deram a oportunidade de falar, que nos deram a oportunidade de contribuir com a aula, de perguntar, de realizar projetos. Quando nós temos essa vivência com os professores, então a gente internaliza também essas formas de ensinar. Mas como resgatar o dom de ensino na igreja? Após a acurada observação dos irmãos, das pessoas que atuam na igreja, eu particularmente tenho incentivado alguns a buscarem o curso de teologia como complemento do ministério que realizam na igreja. E aí o ensino em EAD facilitou muito isso. E eu sou grata a Deus porque alguns aceitaram o conselho e foram, estudaram, estão se comprometendo em poder fazer o trabalho de ensino na igreja de forma mais excelente. Louvo a Deus por aqueles que têm procurado fazer, acredito que aqui também na igreja, pessoas têm buscado aprender mais sobre o ensino, sobre como fazer a palavra de Deus conhecida e partilhada com excelência. E nós precisamos incentivar aqueles que têm o dom de ensino a cursar teologia, uma pós-graduação, em tantas áreas da Bíblia que nós temos hoje, porque como diz Paulo lá em Romanos 12:7, se é ministério, seja ministrado, se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Uma igreja sem mestres é uma igreja frágil espiritualmente. O pastor é o primeiro mestre da igreja, mas ele não dá conta de acompanhar e se dedicar ao ensino de todas as gerações, com suas peculiaridades e necessidades. É preciso de uma equipe. Então nós precisamos pedir a Deus que Ele capacite a igreja com pessoas que tenham dom em si. E esse é um grande desafio para o nosso tempo, a formação de mestres na igreja. Pode passar para o próximo slide. E o segundo desafio, eu poderia mencionar outros desafios, como a Sandra já falou da questão da família, quantas famílias estão necessitando de orientação para a educação dos seus filhos. São inúmeros desafios dentro da área de educação cristã. Mas nessa tarde eu só quero deixar esses dois desafios para vocês. O resgate dos mestres na igreja e, em segundo aspecto, ter um projeto educacional para a igreja local compatível com a sua realidade e com as suas necessidades. O professor Carlos Libano, educador brasileiro, professor de didática, ele tem uma citação sobre educação que eu gosto muito. Ele diz assim: educação compreende o conjunto de processos, influências, estruturas, ações que intervêm no desenvolvimento humano do indivíduo e grupos e na sua relação ativa com o meio natural e social, num determinado contexto de relação entre grupos e classes sociais, visando a formação do ser humano. É uma prática social
que modifica os seres humanos nos seus estados físico, mental, espiritual, cultural, que dá uma configuração à nossa existência individual e grupal. Então, dessa citação do professor Urbano, eu destaco 3 termos que eu julgo importante. Ele fala de educação como processos, educação como influências, educação como estruturas. Então, é muito mais do que um ambiente de uma sala de aula. Todos os processos, a forma como se determinam horários para o ensino, a estrutura que se cria para receber os alunos, aqueles que estão em processo de aprendizagem, as pessoas que influenciam, todo esse contexto físico, geográfico, humano, faz parte do conceito de educação. Então, ela não está circunscrita ao ambiente da sala de aula, mas ela acontece por toda parte, da forma como eu abordo os meus alunos, as pessoas, os professores. Por isso, esse todo complexo que é o ser humano, ele precisa ser pensado, ele precisa ser analisado, ouvido, para que seja possível proporcionar a ele um ambiente educacional coerente, adequado, propício ao seu pleno desenvolvimento. E ainda no texto de Efésios, capítulo 4, dos versos 12 a 16, nós temos que essa capacitação especial de ensino vem do Espírito Santo e tem um propósito. Então, nos versos 12 e 16, o texto nos diz assim: esses dons devem ser usados para que os seguidores de Cristo sejam preparados para colocar em prática os seus próprios dons por dentro da igreja. A partir desses dons exercidos, podemos ficar firmes nas doutrinas da nossa fé em Cristo como nosso Salvador. Seremos cada vez mais maduros e menos inconstantes, tendo sempre como modelo o modo como Jesus viveu. Crescendo assim, não seremos fracos na fé. Não trocaremos nossa doutrina por alguma ideia mais interessante que apareça só porque foram tão bem comunicadas e que não percebemos que eram falsas. Eu li na versão Bíblia Trazendo a Palavra. Próximo slide. Dentro desse texto, eu gostaria de destacar também as palavras aperfeiçoamento, maturidade e criança. Aperfeiçoamento. Então, os dons, o dom de ensino e os dons de maneira geral, que são para a edificação do corpo, eles nos são dados para preparar o povo de Deus para o serviço cristão, para a obra do ministério. Isso significa aperfeiçoamento dos santos. Servir. Nós devemos aprender desde cedo, as crianças, desde a infância, logo quando convertido, na igreja, a servir os outros. Isso implica em abrir oportunidades em nossos ministérios para o serviço de consolar, de interceder, de socorrer, de fazer algo com as mãos, de ensinar, servir ao outro, servir ao outro com todos os nossos dons e talentos. Por um pouco de tempo somos servidos também. Somos servidos com mensagens, somos servidos com os louvores, somos servidos com os ensinos sistemáticos, com os conselhos, com o apoio espiritual, com a visitação, com a exortação. Mas se não estamos sendo servidos, devemos estar servindo. Servir é o primeiro nome do cristão. Jesus disse lá em João 12, 26: se alguém me serve, siga-me, e onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. E em Mateus 23, 11, ele também fala: o maior dentre vós será o vosso servo. Não é possível ser cristão, afirmar ser cristão, sem disposição em servir. Temos que resgatar essa compreensão exata de ser servo de Cristo. O servo que dá a sua palavra e faz, cumpre as suas responsabilidades, não negligencia, não que se submete à vontade de Deus.
que trabalha pelo crescimento da igreja, não pela divisão da igreja, que ama, que tem compaixão, que se humilha para que os outros cresçam. É esse o tipo de personalidade que marca um cristão maduro, que é o próximo termo. Pessoa madura, perfeita varonilidade, como em algumas versões aparece. Que varonilidade é essa? Que homem é esse? Que modelo? A maturidade, o amadurecer, é a pessoa que alcançou um certo nível de compreensão da vontade de Deus e de fé e vive por elas, tendo a Cristo como modelo. Então, quando olhamos para Jesus, que é o nosso maior exemplo, o nosso modelo, o que nós vemos? Nós vemos um servo manso e humilde. E em Filipenses 2, de 5 a 8, Paulo nos alerta: tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos. E reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Então, os bons de ensino, eles visam formar cristãos maduros e menos inconstantes. Mas o que é que nós vemos no contexto geral de muitas igrejas? Arrogância pela função que exerce em determinado posto de liderança, indiferença às vezes às necessidades de outros irmãos, reclamações quando o ministério A ou B não funciona bem, sem se importar a oferecer uma ajuda concreta, críticas destrutivas aos líderes, indiferença quanto aos perdidos, mudança constante de igreja acompanhando novidades doutrinárias e por aí vai. O terceiro termo desse texto que eu quero destacar é o termo crianças, meninos em algumas versões, que nos traz a ideia de imaturidade, de alguém que está dando os primeiros passos. Mas também nos traz a ideia de que alguém que começa, que é novinho, que é bebê, vai crescer e vai se desenvolver. Então, a referência à criança tem a ver ali nesse texto com aquele que nasceu de novo e ao recém-nascido cabe uma alimentação adequada para que ele cresça. Então, algumas versões trazem a ideia de alguém dependente, ou menino, sem conhecimento do mundo, carente de aprendizado, fraco na fé, e assim é um novo convertido. Mas se ele nasceu de novo, é imperativo que cresça, assim como qualquer criança normal. Se não há crescimento, há uma anormalidade. Não podemos permanecer bebês espirituais, precisamos crescer espiritualmente. E o que vemos de maneira geral é o crente novo muitas vezes ansioso por aprender algo, e logo ele se integra com alguns crentes mais antigos que não têm assim, tanto interesse em aprender e acabam se acomodando no crescimento e no alimento espiritual. Não há crescimento sem alimento e sem exercício físico, e na vida espiritual da mesma maneira. É preciso constância e aprofundamento no conhecimento bíblico, acompanhado de vivências cristãs em que se exercita a fé que temos. Desde 2023, a Ordem dos Educadores vem anunciando aos pastores e às convenções a importância de cada igreja ter o seu próprio projeto educacional. E o PEC, como nós chamamos, Projeto Educacional Cristão, tem o objetivo de levar a igreja a sondar suas necessidades e oportunidades para construir coletivamente um projeto que pense estrategicamente o crescimento espiritual da igreja. Isso inclui uma análise do ambiente interno e externo, dos desafios locais e das oportunidades. E na elaboração desse planejamento, é preciso definir os fundamentos educacionais desse projeto, a partir dessas análises que são feitas, elaborar um plano de ação estratégico e próprio para cada igreja, que alcance todas as faixas etárias, todas as fases da vida que passamos,
crentes novos, crentes antigos, e os que ainda não se converteram, mas participam da nossa comunidade. Então é um grande desafio para as nossas igrejas no presente século construir um planejamento para a sua própria igreja. E o PEC, ele se torna um mapa para a igreja, para chegar a os alvos de Efésios 4, de aperfeiçoamento dos santos, maturidade dos membros e crescimento contínuo da igreja. Para a elaboração de um programa educacional na igreja, vai ser necessário a presença de um educador que reúna educadores ou de uma equipe de educadores que a própria igreja tem, às vezes liderada pelo próprio pastor, desde que tenha as ferramentas necessárias tanto para sondagem como análise e ação estratégica. Então, a Ordem dos Educadores Batistas do Brasil está também preparada para assessorar qualquer igreja que queira implantar o TEC na sua própria igreja. Nossas igrejas só farão diferença neste século se a capacidade de ensinar, de discipular, estiver impregnada em todos os discípulos de Jesus. É um longo processo de formação de uma nova mentalidade. Mas nós não devemos desanimar só porque é um processo mais longo, mas, pelo contrário, começar imediatamente. E quando os dons de ensino se apresentam, muitos milagres podem acontecer. Crianças tiradas do cenário de violência doméstica, adolescentes engajados no trabalho frutífero, jovens exercendo uma liderança espiritual, casais estruturando suas famílias na palavra, idosos e deficientes sendo valorizados como pessoas integrais e capazes de continuar produzindo frutos. Próximo slide. Concluindo, então, irmãos, 1 Coríntios 14, 26 a 40, Paulo falando da igreja de Corinto, quando cada um se apresenta com uma ideia para o culto, para oferecer a Deus, ele diz: como então, irmãos, quando vos reunis, cada um de vós tem um salmo, tem uma doutrina, tem uma língua, tem uma revelação, tem uma interpretação, que todas as coisas sejam feitas para a edificação. E no verso 40 ele diz: todas as coisas sejam feitas decentemente e com ordem. Então cada um pode ter uma ideia do que fazer e como resolver esse problema. Então, quando essas ideias vêm, o melhor é sentar à mesa e conversar sobre todas essas ideias. Qual a orientação da palavra de Deus para este tempo? Estimular e desenvolver, cultivar dons específicos para a evangelização, para o ensino, para o discipulado, para ser apóstolo, profeta, evangelista, pastores, mestres, escritores, blogueiros, influencers, desde que a palavra de Deus seja transmitida através das inúmeras formas de comunicação existentes hoje em dia. Segundo, ter como meta principal a preparação do povo de Deus para que cheguem à maturidade espiritual. Não podemos continuar bebês espiritualmente. Cristo é o nosso exemplo, Ele é o nosso modelo. É preciso buscar a santidade, é preciso buscar a personalidade de Cristo em nossas vidas. Então, combater falsos ensinos, fortalecer a fé, manter a unidade, servir as pessoas, refletir o caráter de Cristo. Terceiro, atualizar nossos métodos de ensino, sabendo que as novas gerações estão num mundo diferente do que nós vivemos, diferente das outras igrejas que exigem diferentes ações. Que o Senhor nos conduza nessas questões todas. E por último, elaborar um plano educacional cristão para a nossa igreja local, sabendo dessas necessidades que são próprias de cada local. Então, eu concluo pedindo, orando ao Senhor, que nós tenhamos essa coragem de arriscar novas formas de ensinar a palavra de Deus, nos aprofundarmos mais na teologia bíblica e assim fazermos a diferença no mundo que nós estamos vivendo. Então, essa é a minha oração. Muito obrigada pela oportunidade. Muito bem, meus queridos.
nós estamos chegando, infelizmente, ao final desse grande evento, né? E a gente teve o privilégio de recebê-los aqui com muita alegria, né? Revendo algumas pessoas que a gente não via há algum tempo e outras também que a gente vai conhecendo. E um segredo que ninguém conta é que não são só as palestras, mas são as pessoas que vêm, né? Aquilo que a gente chama de network. Você fica conhecendo gente que tem o mesmo interesse que você, e isso não tem preço. Estar reunido no mesmo lugar com essas pessoas é algo muito especial. Então é um motivo de muita alegria para nós que você está aqui, né? Nós queremos agradecer todas as pessoas que contribuíram demais aqui com as palestras. É um tesouro muito grande. Eu fico muito emocionado até pelo conteúdo. E como eu quero agradecer a todos, né? Quero agradecer a você que veio. Eu gostaria que você não perdesse o contato, né, com a gente. Essa ideia é uma ideia que a gente quer ter anualmente. Então, assim, a gente planta uma sementinha, mas quer que ela se multiplique. Então, quero agradecer aqui publicamente o pastor Ricardo, que esteve coordenando esse evento, né, o pastor aqui da igreja da área de ensino. Deus o abençoe. Quantas orações aqui, quantas reuniões, graças a Deus, aconteceu. Eu penso que a sensação dele é de missão cumprida, né? Ter chegado a esse ponto aqui. E a cada um, então, nosso muito obrigado, nosso carinho, e que a gente não perca esse contato e possamos manter esse foco nessa área tão importante que é uma assinatura batista, né? É algo que, confesso, não nasci ontem, se perdeu um pouco, mas a gente tem boas notícias, né? A gente vem aqui, Mamoema parece que joga um refresco na gente, né? Na palavra dela dizendo que ainda tem jeito. Então, graças a Deus que terminou assim, né, esse dia. Então, eu pedi que você se coloque em pé. Nós vamos orar agradecendo aquele que permite que estejamos aqui, que tornou tudo isso possível e que tem a nossa, por incrível que pareça, ele se agrada do caráter dele que nós sejamos companheiros de trabalho. E isso é especial. A gente se sente assim honrado por ele usar esses vasos de barro, né? Vamos terminar. Senhor, nós queremos te render graças, adoração, louvor. O Senhor nos presenteou hoje com tanto conhecimento, tanta beleza, onde podemos trocar ideias, conhecer novos amigos, rever outros. Nosso coração fica apequenado, Senhor. Nós te agradecemos. Obrigado, Senhor, por todas as pessoas que contribuíram para que esse evento acontecesse, nas mais diversas áreas de atuação. Mas sabemos, Senhor, que tudo foi em permissão do Senhor. Por isso, pedimos, Pai, algo especial. Num dia de chuva, que nós te agradecemos, mas agora pedimos, Pai, as tuas bênçãos, tua proteção sobre quem vai viajar, que possa encontrar, Senhor, a proteção dos teus anjos em todo o caminho, que vai seguir até a sua casa. Os irmãos que estão aqui de Bauru também, que possam encontrar o seu lar em segurança, e possam, Senhor, todos nós juntos aqui ter essa confiança em Ti e essa sensação de que nós fomos cuidados pelo Senhor. Abençoa, Senhor, cada vez mais a vida de todos aqui, em especial, Senhor, das irmãs palestrantes que puderam, sabemos que com tanta dedicação, tanto carinho, vieram aqui e puderam, Senhor, nos abençoar com tanto conhecimento. Nós simplesmente, Senhor, te agradecemos pela vida delas. Abençoa cada um aqui. Nós pedimos isso pelo nome santo de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe você.